Olá pessoal, bom, essa é uma parte importante desse mini curso onde nós vamos tratar do núcleo 5G. Então, inicialmente eu vou apresentar para vocês aspectos acerca do projeto, por que algumas decisões foram tomadas a nível de projeto. Em seguida eu vou fazer uma breve descrição sobre alguns dos componentes do chamado núcleo mínimo. O novo núcleo 5G ele foi projetado tendo como base uma série de requisitos a serem atendidos. O primeiro deles é o núcleo. Os elementos do núcleo eles foram projetados sobre uma arquitetura baseada em serviços, onde cada uma das funções de rede vai agir como um microserviço capaz de produzir e consumir serviços das demais funções de rede. Essa decisão e essa ideia de microserviço está diretamente associada à escalabilidade e à ideia de cloud native, né? Ou seja, de colocar esse núcleo para rodar e para executar em um ambiente de cloud computer, de modo geral. Um outro detalhe interessante diz respeito à ideia de que esse núcleo deve prover aos usuários finais uma experiência consistente, principalmente no que diz respeito ao acesso através da utilização de redes 3GPP e redes não 3GPP, ou seja, a integração desse ambiente heterogêneo de diferentes tipos de redes. Se eu tenho escalabilidade, eu tenho a possibilidade de colocar isso em um ambiente cloud, eu estou, obviamente, atendendo à ideia de melhorar a qualidade do serviço. Então, se eu consigo subir escala, em escala o meu sistema, de um modo geral, eu estou menos suscetível a falhas e, consequentemente, eu tenho melhor qualidade de serviço. De uma forma geral, esses requisitos eles têm o objetivo de atender os cenários definidos no 5G, então, tais como a banda larga móvel aprimorada, a ideia de comunicação massiva do tipo máquina, né, e comunicações de baixa latência ultra confiáveis, entre outros requisitos, basicamente. As duas figuras em questão aqui, elas apresentam uma visão geral da ideia da arquitetura baseada em serviços e uma arquitetura do tipo ponto a ponto. A imagem apresentada na parte superior da figura, ela apresenta, né, cada uma das funções de rede virtualizadas e apresenta aqui no meio, definido por essa linha tracejada, a ideia de como que essas funções elas podem consumir e produzir serviços para as outras funções através dessa arquitetura baseada em serviços, ok? A imagem na parte inferior, essas linhas não tracejadas, curvas, elas já demonstram como que funciona a real interação entre esses elementos. É uma figura incompleta porque, embora ela identifique como cada um desses elementos se interagem com os demais, ela não deixa claro quem que é o produtor e quem que é o consumidor do serviço de um modo geral. Então, é uma figura que pode ser um pouquinho melhorada. Um outro ponto que convém deixar claro aqui é que as linhas não curvas nessa figura na parte inferior, elas vão representar o que a gente pode chamar de pontos de referência entre as VNFs. Então, por exemplo, o N5 aqui é um ponto de referência entre a função de rede virtualizada PCF e a função de rede virtualizada AMF. Uma das maiores diferenças entre o núcleo 5G, tá, pessoal, e as demais gerações anteriores é a utilização dessa arquitetura baseada em serviços para poder intermediar as interações entre as funções de rede virtualizadas. Pelo fato de se utilizar essa arquitetura, cada uma das VNFs elas podem produzir ou consumir serviços das demais, e esses serviços eles estão disponíveis e são disponibilizados através de uma interface. Ou seja, cada uma das funções de rede vão utilizar o que a gente chama de API para poder consumir serviços das demais funções de rede e prover serviços para outras funções de rede. O processo de comunicação utilizado nessa arquitetura ele é todo baseado em REST. REST pode ser definido como uma série de regras que vão descrever o processo de comunicação entre sistemas distribuídos. A utilização dessa arquitetura baseada em serviço, ela pode ser vista, assim, sob um ponto de vista estratégico por parte do 3GPP, no sentido de harmonizar a ideia de software, desenvolvimento de software e o ambiente de telecomunicação. Para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona essa ideia dessa comunicação dentro de uma arquitetura baseada em serviços, a gente tem que partir do princípio onde duas funções de rede virtualizadas queiram se comunicar. No caso aqui, a gente vai ter um exemplo onde eu quero uma AMF está procurando uma PCF. Como é que isso acontece? Todo o processo ele pode ser dividido em 3 etapas. A etapa inicial de cada uma das funções de rede é uma etapa de registro. E para isso nós temos um elemento chave, que é o NEF, é o Network Repository Function, o repositório das funções. Toda e qualquer função de rede existente no núcleo, ela vai inicialmente, a primeira etapa é se registrar. E essa etapa de registro implica em informar para a NRF quem é ela e o que ela faz, quais são os serviços disponíveis. A partir desse momento, vamos imaginar que em um momento futuro, uma AMF, que também já passou por esse processo de registro, quer buscar uma função de rede para atender uma determinada demanda. Ela vai perguntar isso inicialmente para a NRF. E a NRF, com base nessa demanda, que vai desenvolver uma lista de funções aptas a atender essa requisição. A AMF vai selecionar uma delas e aí o processo de request, né, de requisitar um serviço, vai acontecer propriamente dito. Ela vai fazer essa requisição para a PCF registrada especificamente dentro desse repositório de funções.
A grande diferença, pessoal, entre o núcleo de quinta geração e as demais gerações, as gerações anteriores, é sem dúvida essa ideia de componentes especializados, né? A ideia das funções de rede virtualizadas. Quando a gente produz essas funções de rede virtualizadas, codificadas como microserviços, a gente tem um núcleo bem modularizado. Então, antes de dar início à discussão de cada uma das funções de rede, é importante que vocês entendam que quais seriam dada essa ideia de módulo, quais seriam as funções de rede mínimas para me produzir um núcleo funcional, ou seja, um núcleo capaz de estabelecer, de prover os serviços básicos de uma rede móvel, que é estabelecer sessões de usuário, de uma maneira segura e transmitir os dados dos usuários entre os dispositivos móveis conectados. Essa figura ela representa esse núcleo mínimo. Então, este núcleo mínimo ele vai ser composto pelos elementos AMF, SMF, NRF, UPF, UDM, AUSF e UDR. Estes elementos específicos eles são aptos a produzir um núcleo minimamente funcional. Após essa explanação geral sobre os funcionamentos, né, dessa arquitetura baseada em serviços desse núcleo 5G, eu vou começar a discutir sobre cada uma dessas funções de rede virtualizadas. Eu vou iniciar aqui pelo AMF. Basicamente, ela desempenha um papel fundamental dentro do sistema 5G, que é o de gerenciar a mobilidade. A AMF ela participa da maioria dos fluxos de sinalização dentro do sistema 5G. Ela vai suportar conexão utilizando sinais encriptados por parte dos user equipments, em etapa de autenticação e registro ao longo do processo de movimentação desses user equipments dentro das diferentes células potencialmente existentes dentro da rede móvel. Em um cenário de 5G, um dos requisitos necessários no que diz respeito à mobilidade é prover suporte ao extenso leque de usuários, onde cada um deles pode possuir requisitos específicos no que diz respeito à mobilidade. Por exemplo, se a gente imaginar um user equipment dentro de uma fábrica, esse user equipment ele não vai se movimentar com tanta frequência. Se a gente imaginar um user equipment como um veículo autônomo, por sua vez, é muito comum esse user equipment ele vai se movimentar com uma frequência consideravelmente grande ao longo das diversas células existentes. E para dar suporte a esses diferentes cenários, o 3GPP ele esquematiza nesses procedimentos de mobilidade dentro da AMF contendo 3 escopos. Um escopo standard, um escopo específico e um escopo de gerenciamento de conexão. Ok? A SMF, pessoal, representa um papel de controle das sessões dos user equipments. A principal função desse elemento é o de estabelecer e atualizar as sessões individuais de dispositivos, dos dispositivos móveis, e, consequentemente, alocar os respectivos endereços IPs para esses dispositivos. É importante ressaltar aqui que um determinado user equipment e a SMF, a comunicação entre esses elementos ela é realizada de forma indireta. Todo o processo de conexão ele passa através da AMF. Então, o SMF ele é responsável por controlar diferentes funções associadas ao elemento do PF, mas todas essas requisições são gerenciadas, eles passam obrigatoriamente pela SMF. O UPF, né, o User Plane Function, do modo geral, a principal função desse elemento é a de processar e encaminhar os dados do usuário. O PF ele pode ser visualizado ou definido aí como uma evolução do processo de separação entre os planos de dados do usuário e o plano de controle definido lá no release 14 da 3GPP. Então, as funcionalidades do PF elas são controladas pela SMF também. Então, nesse sentido, o PF ele pode ser caracterizado como uma SDN, né, de encaminhamento de pacotes. Ele também desempenha um papel de notificação associado ao tráfego de dados, inspeção de pacotes, filtragem de pacotes, e ele pode aplicar algumas marcações específicas a nível de tráfego de dados, associado principalmente à qualidade do serviço, a prover essa melhor experiência para o usuário final. Finalizando aqui, pessoal, nós temos assim, os elementos que trabalham com os dados. Né? Então, nós temos aí o UDM e o UDR. O UDM ele é um componente responsável pelo manuseio das informações do usuário de forma centralizada. O funcionamento desse elemento ele é bem parecido, bem similar com o antigo HSS, lá do núcleo de quarta geração, do Core ETC. Lá no UDM onde estão localizadas todas as respostas para que as demais funções de rede possam realizar as ações de autenticação, identificação dos usuários de um modo geral, acesso às regras de autorização e uma série de outras coisas. O UDM ele pode ser visto como um mecanismo de front-end para o UDR. E o UDR é especificamente um banco de dados, né, onde os dados ali estão armazenados com as mais diversas estruturas. Finalizando, nós temos o AUSF, que é o responsável por prover os serviços de autenticação dos user equipments, certo? E nós temos o NRF, que eu falei anteriormente, que desempenha um papel fundamental aí nessa arquitetura baseada em serviços.
Sobre a perspectiva de SBA e de microserviços, né, existe um elemento que é o responsável pela descoberta do serviço. E nesse núcleo 5G, a função por descobrir quais são as outras funções de rede virtualizadas aptas a atender uma determinada requisição é de responsabilidade da NRF. Ok? Bom, agora a gente segue então na apresentação de outros componentes do núcleo. Tá? Como a gente já viu na apresentação do Ciro, né, o núcleo do 5G é composto por diversos componentes e já foram apresentados os principais. Existem outros componentes de suporte, componentes que são também importantes serem observados nessas considerações aqui. O primeiro deles é o NSSF, né, que é um serviço ali relativo ao controle de fatiamento de rede, né, o Network Slice, né, que pode ser definido como um Network Slice pode ser definido como a possibilidade do operador do sistema alocar um conjunto de recursos que são normalmente virtualizados com o objetivo de atender os requisitos de determinados serviços. Né? Então, o objetivo dessa função é fornecer suporte a um vasto conjunto de serviços, cada um deles com demandas específicas de desempenho. Né? Dentro da arquitetura do 5G, o componente NSSF é definido como sendo responsável por gerenciar as instâncias de fatia de rede que estão disponíveis. Ele é responsável por selecionar as instâncias de fatia de rede juntamente com um conjunto de AMFs que estejam disponíveis para atender um determinado usuário. Né? O AMF pode ser então um componente dedicado a uma fatia específica ou atender a um conjunto de instâncias de fatia de rede. A função do NSSF é auxiliar o AMF na escolha das fatias de rede que estejam disponíveis e também redirecionando o tráfego entre as fatias de rede controladas. Né? Então ele pode ser visto como um orquestrador, né, que é, por sua vez, capaz de influenciar a maneira como o tráfego de rede é roteado. Ele produz ali basicamente dois serviços, né? O serviço de seleção, que vai produzir informações acerca da fatia de rede selecionada, e um outro serviço de disponibilidade, né, que vai produzir informações acerca das fatias de recursos disponíveis. Nós temos também o NEF, né, Network Exposure Function, né, que ele é responsável por alguns eventos internos ali relacionados aos usuários e à arquitetura SBA. Né. A exposição dos eventos, né, que ele provê visa atender a demanda de aplicações específicas e funções virtualizadas de rede de outros componentes da arquitetura. Né. A possibilidade de expor os eventos internos abre novas oportunidades de negócio para provedores de serviços, né, permitindo que, em alguns casos, alguns serviços mais avançados possam ser oferecidos por terceiros. Né? Por exemplo, uma aplicação que pode utilizar os serviços expostos pelo NF pode saber se um determinado usuário está ou não acessível, né? Determinar a localização geográfica desse usuário ou até mesmo saber se ele está em movimento. Então são funções bem promissoras e interessantes. Né? Nós temos também o Network Data Analytics Function, o NWDAF, né, que é um componente opcional na arquitetura do núcleo, né, sendo responsável por coletar diversos tipos de informações que são oriundas da rede e de seus respectivos usuários conectados. Né. Essas informações são posteriormente organizadas e analisadas com o objetivo de prover os resultados inferidos para outras funções de rede, sendo que a descrição desse componente foi realizada de forma superficial no lançamento 15, né, e a gente espera uma definição mais completa a ser lançada a ser descrita no lançamento 16 em breve. Né. Os dados que são coletados por ele, né, são oriundos de várias funções do núcleo. Né. A coleta dos dados é realizada através de um camada de serviço que interliga os componentes do núcleo. Este serviço pode ser acionado pelos eventos internos disparados por cada componente. Adicionalmente, o NWDAF também coleta informações sobre o funcionamento do próprio sistema, bem como dados de registro de informações no componente UDR. Seguindo, a gente tem também o AF, no Application Function, né, que é um componente genérico, né, que representa uma possível aplicação interna ou externa à rede da operadora, o qual interage com a arquitetura SBA. Esse processo de interação de AFs com o SBA pode influenciar alguns aspectos de todo o sistema. Por exemplo, um AF pode interagir com o componente PCF através de serviços expostos pelo componente NF, que a gente já viu, influenciando aspectos de QoS e, consequentemente, as próprias políticas de cobrança ou tarifação. Né? O fator importante que deve ser avaliado pelo operador do sistema é o grau de confiança que um AF pode ter para interagir diretamente com determinadas funções de rede. E por último, né, nós temos a função de rede relativa à integração com as redes do serviço não 3GPP, né, o N3 e WF. Né. Ele, então, como disse, ele é utilizado para integrar o acesso não 3GPP com o núcleo 5G, né, como, por exemplo, a família 802.11 e DOCSIS. Né. Todo o tráfego a partir do componente N3 e WF é transmitido através de canais seguros
ele é isolado de todos os demais tráfegos 3GPP, né? Este isolamento é mantido não apenas para o tráfego de dados, mas também para o tráfego de controle, né? Apresentar para vocês a demonstração número 2 o experimento número 1 da demonstração número 2. Nos experimentos anteriores, nós demonstramos, né, a utilização do User Equipment, a utilização do NodeB. Cheguei a implantar para vocês aqui um núcleo EPC, utilizando os elementos do OpenAir Interface, Open5GS, tudo a nível de software, né, utilizando software, no sentido de tentar representar uma rede com User Equipment, ponto de acesso no NodeB, um núcleo com conectividade na internet. Só que nos cenários anteriores nós trabalhamos num contexto de um núcleo quarta geração, certo? Um EPC. Este experimento especificamente, nós vamos trocar o núcleo, então eu não vou utilizar um núcleo EPC, um núcleo de quarta geração, e a gente vai colocar um núcleo 5G para poder funcionar. Então, o experimento é muito parecido com o que eu apresentei anteriormente. Nós teremos User Equipment, teremos uma NodeB rodando dentro de containers Dockers, só que o elemento que representa o núcleo da rede, o núcleo vai ser utilizado um núcleo 5G. E para esse experimento eu vou utilizar o projeto Free 5G estágio 1. Diferentemente do primeiro experimento que eu apresentei para vocês, onde todos os elementos do núcleo EPC rodavam dentro de um container, nesse experimento especificamente, as funções de rede elas vão estar separadas. Então nós teremos um container para cada função de rede. A gente vai ter o AMF, o PCF, enfim, os elementos vão estar em containers separados. O objetivo dessa separação é justamente apresentar para vocês assim, o quão flexível é esse novo cenário, né, de software, de rede implantado através de software. Então, você pode colocar tudo num container só, nós podemos colocar em containers separados e interligar esses elementos. A maneira, a arquitetura, né, a orquestração desses elementos, como esses elementos vão ser dispostos, fica a seu critério. Então, tem um leque bem grande de possibilidades. Vamos dar início ao experimento. Basicamente, os passos são muito parecidos com os anteriores. Vai ter que entrar aqui no GitHub, certo? Então, SBRC 2020. Na estrutura principal do minicurso 3, nós vamos ter aqui, né, a demonstração número 2, experimento número 1. Então, este experimento, basicamente, o que vai acontecer é que nós vamos implementar, a gente vai implantar, utilizando Ansible e toda uma infraestrutura de DevOps para poder automatizar esse processo de implantação, User Equipment, NodeB, conectado via túnel, e os elementos de um núcleo de quinta geração, a gente vai chamar, o que a gente chama aqui de núcleo mínimo, tá bom? Então, os elementos do núcleo mínimo, provendo para esse User Equipment conectividade com a internet através da integração de todos esses elementos. Sobre a implantação, pessoal, vocês podem implantar isso aqui em um PC, barra metal na máquina de vocês física, ou vocês podem implantar isso aqui em uma máquina virtual. Novamente, no sentido de tentar aqui justamente valorizar e explicitar a ideia de cloud, né, da softwareização, da utilização desse ambiente de redes, principalmente em ambiente cloud, eu vou utilizar uma máquina virtual previamente confeccionada na DigitalOcean. Vocês podem utilizar qualquer outro ambiente que vocês queiram, Amazon, AWS, Google, enfim. Não interessa. Vai funcionar desde que vocês sigam especificamente os requisitos de instalação de scripts aqui no manual. Dando segmento, o primeiro passo é abrir um terminal. Vou fazer uma conexão SSH com esse ambiente. Dentro do ambiente, a gente vai simplesmente seguir os passos de instalação de scripts aqui. Novamente, a gente precisa fazer um procedimento de atualização. Então, vou vir aqui, sudo apt update. Em seguida, nós necessitamos instalar os requisitos do Python, né? Python minimals. Então, apt install Python minimal -i. Por que a gente está instalando o Python? Eu falei anteriormente, todo esse processo, toda essa demonstração ela foi feita, foi codificada através do uso do Ansible, né? Ansible é uma ferramenta de DevOps, onde eu consigo escrever infraestrutura a nível de código, e ele basicamente vai automatizar toda a parte chata desse processo de configuração. O Ansible faz tudo. E ele roda em cima do Python. Então, eu preciso do Python instalado para que o Ansible consiga executar as taskings, né, de implantação do nosso experimento, ok? Bom, pessoal, após a instalação aqui do Python, certo? Então, a gente instalou o Python, atualizou a estrutura de pacote, vamos ver aqui quais são os próximos passos. Eu vou ter que instalar o Git, obviamente, porque a gente vai ter que clonar um repositório, toda a configuração, né, todos os arquivos de instalação estão hospedados no GitHub, então, apt install git, instalamos o GitHub, e o próximo passo é clonar o repositório. Então, git clone, vamos digitar aqui o endereço, ó, https://github.com labora -inf-ufg sbrc 2020 minicurso 3 demo 2 exp1.git.
Perfeito. Clonando o repositório, ele está aqui na nossa máquina. Eu preciso agora instalar o Ansible, certo? Se eu vier aqui, ó, Ansible, Ansible version, eu não tenho nada instalado, a gente vai simplesmente aqui, install Ansible, -i, para que ele faça o processo inteiro sem necessitar de uma confirmação aí no meio do caminho. Ele já vai fluir corretamente e entregar o pacote devidamente instalado no final aqui. Prontinho. Então agora, a gente vier aqui, ó, e testar a versão. Então a gente já tem o Ansible instalado. Com o Ansible instalado, pessoal, a gente vai acessar aqui o nosso diretório, tá? Então, sbrc. E aqui dentro, pessoal, se a gente listar os arquivos disponíveis, vocês vão ver que existe um arquivo chamado demo2 experimento 1.yaml. É aqui neste arquivo, deixa eu acessá-lo aqui, demo2yaml, é este o arquivo descritor, certo? Que o Ansible vai utilizar para poder executar o processo de implantação de todos os elementos descritos nesse experimento. Então, ele vai fazer a leitura e vai executar as tasks aqui deste arquivo de implantação, gerando todos os atributos necessários para poder fazer a integração dos elementos para que este experimento aconteça. Então ele vai implantar um User Equipment, implantar um Node-B, isso aqui vai ser representado pelo OpenAir Interface, depois ele vai implantar via container cada um dos elementos, né, das funções de rede virtualizadas do Free 5G, do projeto Free 5G estágio 1, emulando ali no meio do caminho ali um núcleo de quinta geração, vai criar os arquivos de configuração de cada um desses elementos, no sentido de unir as pontas de cada uma das partes, e no final a gente vai ter User Equipment dentro de um determinado container funcional com acesso à internet. É essa a ideia do procedimento de implantação. Depois que a gente instala o Ansible, né, e agora a gente já tem aqui o nosso diretório devidamente clonado lá do GitHub, a gente precisa fazer um pequeno detalhe. A gente vai precisar, pessoal, do nome da interface de rede desta máquina onde está sendo instalado aqui, que contém acesso à internet. Então vejam bem, eu vou fazer um if config, e aqui, pessoal, a gente vai ter que verificar quais das interfaces de redes disponíveis nessa máquina provê acesso à internet. No caso dessa máquina aqui especificamente, o IP que a gente utilizou lá para poder fazer o acesso SSH, ou seja, o que tem acesso à internet, ele está vinculado à interface ETH0. Então nós vamos precisar tomar nota dessa interface aqui, porque no momento de executar o nosso playbook de implantação, vejam, esse comando aqui, tá? Eu preciso passar essa interface de rede como variável para o Ansible, para que o Ansible consiga utilizar essa interface de rede dentro do processo de implantação. Por que eu preciso fazer isso? Vocês concordam comigo que, no final das contas, aqui, o que nos interessa é fazer com que o User Equipment tenha acesso à internet? Pois bem, o Docker, os containers Docker, né, e o núcleo 5G, ele vai conseguir fazer este acesso à internet através dessa interface de rede. Então ele vai fazer uso dessa interface de rede para conseguir prover conectividade aos User Equipments aqui do nosso experimento. Ok? Bom, já sabemos que a interface é a ETH0. O que a gente vai fazer aqui agora dentro do nosso diretório é simplesmente limpar aqui, né? Executar. Então, Ansible, playbook, -k, vamos passar aqui o demo, -a, abre aspas, e aqui a gente vai passar a nossa variável. Bom, da variável é internet, network, interface, igual, e aqui a gente vai colocar o ETH0, que é aquela interface que a gente verificou e checou anteriormente, que provê, está vinculado ao endereço IP, que provê conectividade à internet para essa máquina que a gente está usando. Feito isso, pessoal, pressiona o Enter, informar a senha tudo aqui, e o processo de instalação vai ter início. Opa, tem um probleminha. Internet Network Interface. Não tem name não, pessoal, eu errei o comando. Tá vendo aqui, ó, o playbook foi bem feito. Então tem uma verificação de erro aqui que eu mesmo fiz, que eu me esqueci. Então é Internet Network Interface ETH0. De novo aqui a senha. E pronto. O processo de instalação agora tem início. O Ansible vai dar início aqui a todo o processo de configuração dos arquivos por parte do OpenAir Interface, gerando lá os containers do User Equipment, da Node-B. Depois ele vai fazer todo o processo de configuração dos arquivos do núcleo 5G do projeto Free 5G estágio 1. Vai interligar as duas pontas e após alguns minutinhos, basta esperar, a gente vai ter todo o experimento aqui rodando. Ok? Bom, pessoal, após alguns minutinhos, né? Vocês vão ver aqui que o processo de instalação vai finalizar. E agora a gente vai para a etapa final, que é a checagem, né? A verificação, para ver se
correu tudo certinho. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui durante essa etapa de checagem é verificar se os containers foram todos executados de forma correta. Basta fazer um docker ps e aqui vocês vão ver que nós temos um grupo bem considerável aqui de containers. Então vejam bem, temos aqui um container para user equipment, um outro para InodeB, um container que representa a Web User Interface do Free5G, do projeto Free5G, no qual a gente vai cadastrar os equipamentos, user equipment, todos os parâmetros. E aqui embaixo, pessoal, como eu falei anteriormente, diferente do experimento anterior que eu apresentei, nós temos cada uma das funções de rede virtualizadas do Free5G, desse núcleo 5G, separadas em containers distintos. Então vejam bem, eu tenho um container para PCRF, HSS, SMF, UPF, AMF e um banco de dados, um container de banco de dados que é o MongoDB. Ok? Tranquilo? Então, teoricamente, a priori, o processo de implantação fluiu normalmente, a gente vai checar para ver se está tudo rodando agora. Para checar se está tudo rodando, basicamente o passo é o acesso, né, verificar se os user equipments que estão rodando aqui possuem acesso à internet. E a gente vai fazer isso através do acesso ao container, propriamente dito. Então vai ser um docker exec, para executar no modo iterativo, -it, user equipment bash. Acessamos o container do user equipment, estamos dentro dele agora. E aqui dentro a gente vai checar primeiro as interfaces de rede, ifconfig. E aí a gente vai verificar que temos aqui as interfaces de rede, olha só, três interfaces de rede, que foram geradas pelo OpenAir Interface e representam cada um dos user equipments, que estão rodando aqui nesse processo de simulação. Cada uma delas com um endereço IP específico, vejam bem, estão vendo aqui? Esse endereço IP ele foi provido, gerado pelo OpenAir Interface, e agora o que a gente vai fazer aqui é um ping em um desses user equipments específico aqui, então vamos pingar aqui para o google.com, -i, e aqui eu vou utilizar o endereço IP de uma das interfaces de rede que eu estou querendo testar aqui. Vamos usar a última, 45.45.0.4, por exemplo. E ao fazer isso, olha só, temos resposta, significa que nós temos conectividade, significa que este user equipment está rodando normalmente e ele tem acesso à internet. O mesmo procedimento pode ser feito para o outro aqui. Então, nós temos o 4, agora que nós vamos ter o 3, né? Vou testar aqui com o IP3. User equipment número 3 também está funcionando. E finalmente, vou fazer um ping aqui com o user equipment número 2, também possui acesso à internet. Lembrando, esse acesso à internet ele dá-se-á através da interconexão, né, de todos esses elementos. Então, o container que representa o user equipment tem um túnel de conexão com a InodeB. Esses dois elementos aqui são providos pelo OpenAir Interface. A InodeB tem um túnel de conexão com um núcleo 5G, provido pelo projeto Free5G, tá bom? E aqui todos esses elementos do núcleo aqui, eles estão ali se interconectando através dessa arquitetura de serviço, uma Service-Based Architecture, e provendo conectividade com a internet ao elemento do User Equipment. Ou seja, tudo isso rodando em cima do Docker, em containers Docker, completamente desacoplados e flexíveis no sentido de tentar, né, pela demonstração aqui, de se rodar em um ambiente de cloud. Oi, pessoal. Então, continuando o nosso mini curso, vamos apresentar agora a demonstração 2, experimento 2. Então, se vocês clicarem na página principal, né, tem o repositório, se vocês clicarem, vocês vão ter acesso ao nosso experimento, onde ele também aborda a parte física, que nem a gente fez no experimento demonstração 1, experimento 3, mas neste caso a gente vai estar trabalhando com dois projetos open source, um projeto na RAM e um projeto no Core. Na RAM a gente vai utilizar o mesmo projeto anteriormente, usando o SRS-LTE. Porém, no Core a gente vai utilizar um Core 5G, utilizando o projeto Open Source Free 5G Core. Então a gente vai estar integrando software com hardware, e dois softwares diferentes, né? Um software para RAM e um software para o Core. Então, a figura representa esse experimento, né? Então, novamente, a gente vai trabalhar com um celular real, usando um SIM card. Esse SIM card foi gravado com as informações da nossa rede. Esse celular se conecta no USRP, que representa o RRH, e esse fisicamente ele está conectado a um mini PC. E dentro desse mini PC a gente tem um container, uma BBU, que representa, junto com o RRH, a nossa InodeB 4G. Então a nossa rede de acesso é 4G, onde a gente vai conseguir fazer com que o nosso celular se conecte nessa rede. Entretanto, o que esse experimento enfatiza bastante é a questão do Core 5G. Então, toda a parte do Core a gente containerizou.
Então a gente tem 5 containers aqui que representam funções especializadas do core. Uma é uma base de dados dos usuários, né, o HSS, a questão de políticas, a questão do AMS, né, esse AMF ele substituiu de alguma forma o MME do 4G, e o SMF que define qual o encaminhamento dos dados que vão ser dados da rede de acesso para a rede de core, indicando qual UPF vai ser utilizado. Então, o UPF vai fazer o encaminhamento dos dados da RAM à internet através de um tunelamento. Essas 5 funcionalidades a gente containerizou. Além disso, a gente tem outros 3 containers para representar todas as funcionalidades do Core 5G. Então, o objetivo desse experimento é a integração de projetos open source usando hardware e usando software. A gente, da mesma forma do experimento 3 da demo 1, a gente utilizou um smartphone Android, um SIM card, o SRP continua sendo o B210, o mini PC é um computador convencional, com 4 GB de RAM e um disco 40 GB. A gente usou Ubuntu, Docker e os 2 projetos open source, SRS-LTE e o FreeFive Core. Eu recomendo, antes de fazer o experimento anterior, o experimento 3 da demonstração 1. Daí fica fácil entender a evolução de uma rede 100% 4G com uma rede não standalone Core 5G e com a rede 4G. Então, todos os nossos códigos estão disponíveis nesse repositório, né? Percebam que agora eu tenho muito mais diretórios porque eu tenho tudo isso dividido, todas as funcionalidades divididas em diretórios com as suas funções, e isso containerizado. Então é só basicamente instalar numa máquina convencional, instalar o Git, instalar essas dependências em relação ao Docker. Feito isso, só fazer o clone, né? Então fazer o clone do projeto, basta vir aqui em cima, copiar o URL e fazer o clone no computador de você, que está conectado a um SRP, e ele vai baixar todos os arquivos e também criar um diretório. A primeira vez que você for executar, você vai ter que criar todas as imagens. E isso necessita criar as imagens independentemente. Então, o comando Docker que a gente usa para isso é o docker build -t, porque eu estou definindo qual é o nome das imagens que vão ser definidas. A gente definiu SBRC 2020, minicurso 3, demo 2, experimento 2, e o ponto é para ele pegar a partir daquele diretório Docker File e Docker Compose. Então, ele vai criar todas essas estruturas. Nesse experimento, eu não vou executar esse comando aqui da construção das imagens, porque demora muito tempo. Vai demorar, claro, dependendo da máquina, vai demorar entre 20 e 30 minutos mais ou menos. Na minha máquina demora uns 20 minutos. Então, aqui, ó, vamos lá, nesse Docker vai ter a imagem do Ubuntu, a imagem base para todos os containers. Então, a gente está usando o Ubuntu 18, então a partir desse Dockerfile eu vou utilizar para todos os outros containers. Dado que eu tenho a imagem do Ubuntu, eu vou criar todos os meus containers adicionais. Então aqui a gente consegue ver todos os containers que são criados. Primeira característica do Core é que a gente usa um banco de dados. Então a gente está configurando um banco de dados para fazer o armazenamento dos celulares registrados na rede. Diferentemente do experimento anterior, isso era feito em arquivo. Depois a gente tem todos os containers que eu comentei. O AMF, o UPF, o SMF, o SSH, o PCRF, e a configuração dos registros dos celulares é feito por uma face web. Né? Então a gente também containerizou a parte web e, igual ao outro experimento, eu tenho a EnodeB. Então a EnodeB também está containerizada, que na figura eu chamei de BBU. Então, a BBU junto com a RH, ela representa a nossa EnodeB. E também tem uma rede específica para esses containers. Então, de novo, eu tenho uma rede que conecta todos esses containers, então é uma rede administrativa, e a rede de acesso que o usuário vai receber o seu IP é diferente. Então, aqui estão as configurações, a estrutura do deploy no nosso projeto, e em cada uma dessas funções, então eu vou pegar aqui o AMF, em cada uma dessas funções eu vou ter o Dockerfile, né? Então vou abrir aqui, vou ter lá, daí sim eu vou estar utilizando fixo o nome que eu passei ali na compilação, né? Poderia ser dinâmico, mas a gente definiu fixo, e vou fazer a instalação. Então aqui eu vou estar pegando as configurações do AMF.
Dentro do amf.conf aqui, né, eu vou ter as informações, então, da rede, né, as configurações que eu estou definindo para o meu core da rede, específica para cada função. Então, cada container, né, cada função do core da rede, ele vai ter as suas configurações especializadas. Em relação ao ENODB, as configurações seguem as mesmas do experimento 3 da demonstração 1. Então, se eu vier aqui o SRS-LTE, eu vou ter as configurações exatamente iguais da rede de acesso. Claramente, esse epc.conf agora eu não estou usando, tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso experimento, essa é a estrutura básica e, posteriormente instalado, criadas imagens, a gente vai levantar a rede. Então, agora eu vou acessar o mini PC remotamente usando o Remote Desktop do Google. Então, só vou acessar aqui. Quando eu fiz o Git clone, ele criou esse diretório, né, o SBRC 2020, mini curso 3, demo 2, experimento 2. E à medida que eu baixei, eu baixei todos os arquivos de configuração. Todos os arquivos de configuração, todos os diretórios de arquivos de configuração que eu mostrei ali na parte web, eles estão aqui. Então, depois que eu fizer o build do projeto, eu posso vir aqui, Docker Image LS, e eu consigo ver as imagens criadas. Então, eu criei uma imagem agora para esse experimento do ENODB, da parte web, da parte da base de dados, da parte de políticas, do SMF, do UPF, do MF, o container base para todos esses containers, que é baseado no Ubuntu e o Mongo para a base de dados. Então, aquele comando docker build, ele cria essas imagens. Posteriormente, o que eu posso fazer é dar um docker compose, o p-d, eu vou dar só para uma questão de garantia, eu vou primeiro levantar o Mongo, porque ele é um pouquinho mais demorado e ele tem um probleminha de sincronismo, dá para arrumar, mas eu vou evitar problemas, e depois eu vou levantar todas os meus containers. Então eu levantei todos os meus containers, e agora se eu der um docker, percebam que é super rápido, né? Tô com a rede up. Se eu vir aqui e for visualizar, eu estou com todos os meus containers up. Então está todos os meus containers up e aqui estão os meus containers. Então eu levantei agora a rede com uma RAM 4G e com um Core 5G. A gente usou um software chamado SPF para acessar o celular e configurar. A primeira coisa que a gente pode fazer é também olhar a configuração da parte web. Então, se eu vir aqui em localhost, a gente está usando o FreeFiFD, ele levanta na porta 3000 a configuração dos celulares que estão registrados na rede. E isso é salvo no MongoDB. Então, estou acessando aqui essa interface, inicializando aqui, então eu já estou acessando, a senha tu vai botar admin 1234, como eu já loguei, ela está aparecendo aqui, e eu tenho o registro do meu celular. Na verdade, pessoal, é a mesma informação que tinha no arquivo de configuração no SRS-LTE no experimento anterior. A única diferença é que agora é salvo no banco de dados, no MongoDB. Então aqui estão as informações das chaves. Vou abrir para módulo edição para ficar mais claro, mais fácil de visualizar. Então está aqui a informação do IMSI. Então está aqui a informação única do celular. Aqui estão as chaves criptográficas, então você tem que colocar essa chave, depois essa aqui. E as outras informações são padrões, a autenticação, o campo de autenticação, o tipo de o SIM que eu estou usando, as taxas de uplink e downlink. Aqui é importante, como anteriormente eu mostrei, o nome do ponto de acesso, a gente está definindo como SRS-APN, poderia ser com outro nome qualquer. E aqui as configurações de qualidade de serviço da minha conexão. Bom, então são as configurações que eu estou fazendo em relação ao celular que se conecta na minha rede de acesso. Percebam que quem gerencia essas informações é o Core. Então, quem está gerenciando isso é o projeto FreeFiFD Core neste caso. Bom, acessando o meu celular, então aqui usando o software STF, eu deixei ele em modo avião, eu vou habilitar ele para encontrar a rede. Normalmente ele vai encontrar a rede direto, então ele conectou numa rede 4G, daí, Cristiano, mas você não está fazendo experimento de 5G, o Core é 5G, a nossa rede de acesso é 4G. Bom, a gente poderia mudar esse termo aqui lá no código para 4G e meio, para 5G, como você quiser, mas a rede de acesso nossa é 4G. Bom, então eu posso vir aqui
e olhar a configuração que o celular recebeu, e eu vou perceber na rede móvel que assim, o operador da rede está usando um Free 5G Core, né? Então é a rede de acesso. E o ponto de acesso é o que eu defini, o SRS APN. Então eu estou conectando na rede de acesso e eu estou gerenciando através do 5G. Feito isso, eu posso utilizar normalmente o meu serviço, né? Então eu vou fazer um ping, e aqui a gente vai perceber que eu também tenho o Enode, né? Então ele pegou um outro range de IP, né? No caso aqui da configuração é 4545, e percebam que o professor não fez a configuração do DNS, né? Eu não criei uma máquina, um novo container com DNS, então a distribuição foi via o próprio Docker, e ele distribuiu o mesmo IP para o meu celular. Então eu só venho aqui, coloco ele em modo avião aqui para ele receber um outro IP, daí como ele recebeu o 01 primeiro, agora ele vai receber na sequência, né? Então vai resolver. Mas claramente eu poderia corretamente configurar um DNS que ficaria mais bonito. Então olha só, agora ele pegou já o 454503 e começou a fazer transmissão, visualização da taxa de transmissão do celular para a internet. Então, e aqui a gente está usando a rede de acesso, né? Então a nossa rede de acesso está utilizando o IP 45, né, internamente, mas o nosso core, nosso EPC está conectado com um outro provedor de serviço, né, que tem esse IP aqui. No caso, a máquina está usando uma rede, está conectada numa rede cloud. Né? Com a pandemia, a gente tirou a máquina do laboratório e levou para casa de um colega, e a gente sabe agora que ele tem um provedor, claro, NET na casa dele. Okay? Então, está realmente a nossa rede de acesso está conectado ao core, que está saindo para a internet. Fazendo um teste de ping, a gente vai ver a conectividade da nossa rede virtualizada, utilizando dois projetos e software e hardware. Voltando aqui para a nossa demonstração, então a gente consegue levantar facilmente um ambiente com diferentes projetos open source, e esse é o objetivo. Um dos objetivos do nosso experimento, do nosso minicurso, é justamente mostrar essa versatilidade dos projetos para que a gente consiga evoluir e participar dessa evolução tecnológica que está acontecendo. Então aqui só estou mostrando o que eu fiz de fato, né, mais informações, e algumas informações adicionais, né, no exemplo aqui eu passei um vídeo, né, estão aqui no adicional comments. Né, então a gente simplesmente fez a utilização de dois projetos open source para se conectar, para levantar uma rede física. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse mini call. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a integração de uma rede não 3GPP num Core 5G. Então, até agora, a gente trabalhou bastante com uma rede de acesso, né, uma rede de acesso 3GPP, se conectando no Core, agora, tanto ela em 4G quanto em 5G. O que a gente vai discutir agora são outras opções. Né? Então, uma rede não 3GPP, não definida pelo 3GPP, se conectando no Core 5G. Então, nesse contexto, a gente vê uma evolução muito significativa nos últimos anos em relação a comunicações dispositivos IoT. E a gente tem uma separação clara entre a utilização do espectro licenciado e não licenciado. Nessa perspectiva, a gente consegue perceber que existe uma quantidade menor de tecnologias que utilizam o espectro licenciado. Provavelmente isso vai evoluir nos próximos anos, mas a gente tem hoje em dia uma quantidade de tecnologias muito mais ampla no contexto de utilização do espectro não licenciado. E o 3GPP, percebendo essas características, ele propôs no release 15 a integração numa rede não 3GPP, ou seja, de um espectro não licenciado no Core 5G. Isso é uma característica bastante significativa e peculiar do 5G, dessa perspectiva de 5G. Então, já vinha se evoluindo nessa direção, e o Release 15 propõe essa integração de forma mais explícita. Então, dentro das tecnologias, dentro do espectro não licenciado, a gente destaca algumas tecnologias, como, por exemplo, o próprio Wi-Fi, como, por exemplo, LoRa, Sigfox, entre outras tecnologias. O que a gente vai mostrar aqui nesse mini curso é uma demonstração integrando a rede LoRa WAN no Core 5G. Então, só para contextualizar um pouquinho mais, na Release 15, o que é definido é que o tráfego de uma rede
não 3GPP, ele deve ser isolado do core. Então, o 3GPP diz assim, o tráfego de uma rede que eu não confio não pode passar pela minha rede interna, pelo meu core. Então, essa é uma característica bastante interessante. Então, de fato, aqui, quando eu tenho uma rede, um acesso 3GPP, né, que nem a gente viu, né, o New Generation RAM, ela se conecta direto ao core, diretamente. Né? Já quando eu tenho uma rede não 3GPP, ela pode ser não confiável, ela pode ser confiável ou pode ser, inclusive, cabeada. Né? Então, eu tenho essa variabilidade. Para que eu consiga fazer esse acesso não confiável de uma rede não 3GPP, o padrão, né, o Release 15, definiu um componente chamado N13WF, No 3GPP Interworking Function. É essa função que tem a responsabilidade de conectar uma rede não 3GPP e isolar esse tráfego do core da rede. Né? Também tem a questão do acesso confiável não 3GPP no core, né? Mas isso ainda está em definição, isso ainda está sendo estudado como vai ser feito. O que se tem hoje, de forma bem clara e já em nível de implementação, é o N13WF se conectando numa rede 3GPP, numa rede não 3GPP. Para deixar um pouco mais claro, né, então aqui no lado direito da figura, nós temos o core, com arquitetura SBA, e eu tenho aqui o componente, né, a função N13WF, que vai fazer a conexão com duas outras redes, né, uma rede Wi-Fi e uma rede LoRa. Existe uma diferença clara entre uma rede Wi-Fi e uma rede LoRa nesse contexto, porque numa rede Wi-Fi, o celular ele normalmente tem um IP, né? O comum é ter um IP. Então eu consigo fazer com que o meu celular, ou o celular da minha rede Wi-Fi, ele se conecte no I3WF e no AMF, através de uma interface N1 ou para o AMF e de uma interface NWU no N3WF. Com uma rede LoRa, normalmente os sensores não têm IP, é o comum. Né? Então, o que acontece é que a rede IP ela só vai ter o gateway. Então, o gateway vai ter a responsabilidade de fazer o interfaceamento com os dispositivos fora da rede IP. E o core, ele vai fazer o interfaceamento, obviamente, até o gateway. Então, ele vai ter uma conexão via NWU e também uma conexão via N1 até a AMF. Então, essa é a composição e são as diferenças de uma rede Wi-Fi, por exemplo, e uma rede LoRa, considerando a conexão não confiável com o core 5G. Em termos de tunelamento, a gente pode visualizar aqui, então numa rede Wi-Fi, o tunelamento ele acontece primeiramente até o N3WF, usando uma interface NWU, e internamente eu tenho um túnel N1 que vai se conectar até o MF para isolar o tráfego do core da rede e passar pela UPF e sair pela internet. Né? Aqui na rede LoRa, eu também tenho o mesmo túnel, só que aqui os dispositivos, o core não conhece os dispositivos, então ele vai ter que se comunicar até o gateway, fazendo da mesma forma a configura da interface NWU e a interface N1. Então, essa forma foi com que o 3GPP definiu uma conexão, uma integração entre a rede de acesso não 3GPP, não confiável, com o core 5G numa arquitetura SBA. Agora, o que o professor Lúcio vai explicar é como a rede LoRaWAN são definidas e também preparando os conceitos para fazer a demonstração da nossa integração do core 5G com a nossa rede de acesso e a rede LoRaWAN não confiável. Então, deixo a palavra para o professor Lúcio. Bom, pessoal, então depois de entender como é que a gente pode conectar uma rede de acesso não 3GPP ao Core 5G através dos conectores NWU e N1, que foi mostrado anteriormente, a gente vai conhecer uma das redes que é possível conectar no Core 5G, que é a nossa rede de acesso LoRaWAN. Então, quais as características dessa rede? Ela é uma rede estruturada, ela tem como principal elemento o gateway,
esse gateway, ou também conhecido como concentrador, recebe através do sinal de rádio com modulação LoRa as informações dos dispositivos do usuário. Né? Esse gateway, então, tem o papel de pegar essa informação de rádio, codificar em uma informação no pacote de rede, que chega até o network server. O objetivo desse network server, então, é autenticar e validar que o dispositivo faz parte daquela rede em si. E, por fim, ele repassa essa informação recebida para o application server, que vai decriptar a informação e encaminhar ela para a aplicação dos usuários. A forma como a gente pode conectar essa rede num Core 5G, onde a gente vai conectar essa rede Core 5G, é justamente entre o gateway, que o gateway precisa de um backhaul, para ter conexão à internet e atingir o network server, depois o application server. Então aqui nesse espaço que a gente vai fazer a conexão com uma rede 5G. Né? Falando um pouquinho da tecnologia da rede LoRaWAN. A rede LoRaWAN, ela trabalha com um sinal de rádio, uma modulação de rádio chamado LoRa. Ela é proprietária da Semtech e permite comunicação a longas distâncias usando o conceito de espalhamento espectral. Essa tecnologia possui alguns parâmetros de configuração, como o fator de espalhamento, a largura de banda, o code rate, né, que interfere diretamente no alcance e na taxa de transmissão de dados. Então vocês vão ver que é uma taxa de transmissão de dados bastante pequena, variando de 10 bytes até 50 bytes aqui nas frequências permitidas aqui no Brasil. Né. A vantagem é que essa modulação LoRa, ela atua na banda ISM, uma banda sub-gigahertz que não precisa de licença para trabalhar. Então, essa é uma das vantagens desse tipo de rede. Né. A rede, então, tem a modulação LoRa como base, o sinal de rádio. Aqui ela tem, então, as diversas especificações regionais. O Brasil usa a especificação australiana AS915, ela não está listada aqui, mas então a gente usa as frequências 915 a 928 MHz. Né. Tem então a modulação LoRa e aqui em cima a gente tem a camada MAC. Essa camada ela é responsável por fazer a troca de mensagens, a negociação entre o dispositivo e o gateway para determinar a taxa de transmissão e também enviar os comandos para de sinalização. Né. E aqui em cima a gente tem a aplicação do usuário rodando. Né. Então, para ficar claro, o LoRaWAN é o nome da rede que usa um MAC LoRaWAN em cima de uma modulação de rádio LoRa. Então, não existe uma confusão nisso. LoRa é a modulação de rádio, LoRaWAN é a rede que faz uso do MAC LoRa para trafegar dados. Né. Então, a estrutura de uma rede LoRaWAN, como já conversou brevemente no início, ela parte dos dispositivos dos usuários, os sensores da IoT. Tem aqui, então, o concentrador como elemento que faz a leitura e o envio dessas informações para os dispositivos do usuário. Então, um dispositivo ele pode atingir mais de um concentrador, mais de um gateway. Né? E quem vai fazer essa autenticação do dispositivo, a deduplicação dos pacotes, vai ser o network server. Então, se ele receber, através desse sensor aqui, 2 pacotes, através de 2 gateways diferentes, ele vai deduplicar, ou seja, vai assumir que recebeu só um, e também serve para ver, para autenticar o dispositivo na rede. Né? Então, isso é o network server. E por fim, depois ele repassa, se o dispositivo realmente faz parte daquela rede, né? Ele repassa para o application server, que é onde o dado é decriptado e enviado na aplicação do usuário. Todo esse caminho, fim a fim, ele é feito com chaves e algoritmo de criptografia AES. Né? Então tem a Network Session Key, que vai do dispositivo até o servidor de rede, e a Application Session Key, que vai do dispositivo até o servidor da aplicação. Então é uma rede bastante confiável quanto à segurança. Né? Essa estrutura. E aí, como eu falei, o nosso objetivo é colocar entre o gateway e o network server, que fica hospedado na nuvem, um Core 5G para fazer a conexão dessa rede LoRaWAN com seus servidores, né? Usando o Core 5G como backhaul. Bom, essa rede LoRaWAN, então, ainda só para a gente
entender um pouquinho mais, ela possui 3 classes de dispositivos, ou seja, 3 classes de dispositivos do usuário que podem ser implementadas. A classe A é a mais comum utilizada, ela são dispositivos que enviam dados periodicamente e tem a recepção, no sentido gateway, para o dispositivo somente em uma janela de tempo muito pequena depois desse envio. Então, se o dispositivo não precisar de um envio, ele não recebe um dado do gateway, um dado que a gente quer enviar para ele. A classe B, ela tem uma janela, 2 janelas de recepção, né, e elas são sincronizadas através de um beacon. Então, a classe B ela precisa de um GPS na rede para sincronizar esses caras. É uma classe menos utilizada por essa questão de sincronismo, né. E por fim, a classe C, que é a classe que mantém todo o tempo o dispositivo escutando. Eu posso enviar dados para ele constantemente, ele só para de receber informações quando ele for fazer uma transmissão, né. Consequentemente, classe A, por ele não estar com a recepção aberta todo o tempo e só transmitir em determinados momentos, ele tem uma vida de bateria maior, né. E o classe C, por sua vez, ele tem um consumo de bateria maior por estar sempre com a recepção ativa. Então são os 3 tipos de dispositivos previstos na especificação LoRaWAN. O objetivo agora, então, é a gente ver uma demonstração prática onde a gente vai fazer a conexão dessa rede LoRaWAN num Core 5G através de uma RAM LTE. Então, em seguida, a gente vai estar visualizando essa implementação dessa demonstração. Então, pessoal, depois que a gente entendeu um pouco mais sobre as redes não 3GPP e a maneira como a gente pode conectar elas numa rede, num core de uma rede 5G, né? Então nós vamos ver uma pequena demonstração, cujo objetivo é demonstrar de maneira prática essa conectividade. Então nós temos aqui uma rede LoRaWAN. Essa rede LoRaWAN ela é composta por dispositivos finais, dispositivos usuários, sensores. E aí, como a gente viu, a gente tem diversas classes. Aqui na demonstração a gente vai estar usando um dispositivo classe A, ou seja, ele envia de tempos em tempos, e algum tempo depois desse envio ele mantém uma janela aberta para recepção de pacotes, então ele não está pronto para receber sempre, né? Esse dispositivo se comunica com o restante da rede LoRaWAN através de um mini gateway. Aqui a gente está usando um hardware do fabricante, está especificado lá mais abaixo nas notas do tutorial, né? E esse mini gateway ele está conectado, o backhaul dele é conectado através no servidor de aplicação, no servidor de rede da rede LoRaWAN, através do nosso Core 5G. Para isso, então, a gente está usando essa RAM LTE, né, onde eu tenho meu mini gateway conectado através da interface USB num smartphone, que está fazendo, às vezes, de um modem LTE aqui, e com isso eu consigo conectar esse gateway no meu RAM LTE. E por sua vez, através do meu Core 5G, que se conecta na internet e no meu servidor de aplicação e de rede da rede LoRaWAN. Então, para mostrar para vocês, eu tenho aqui na mesa ao lado esse setup físico montado. Ele está rodando, né? Então a gente tem aqui, esse aqui é um dispositivo LoRaWAN, ele é um dispositivo classe A, como eu falei. Ele se conecta através do mini gateway, é um gateway HTM01, né? E por sua vez está conectado no smartphone, que está fazendo às vezes do modem LTE. Né? Os demais cabos aqui, que os são só alimentação, né? Aqui a gente tem então a nossa USRP, onde eu tenho o meu parte da minha RAM LTE, e aqui eu tenho o mini PC, onde estão rodando os containers do Core da minha rede 4G conectados à internet. Então, esse sensor ele envia dados, a gente está usando dados de temperatura, ele vem até o gateway conectado na rede, um Core de rede 5G, através da RAM, que por sua vez está conectado à internet. Então é exatamente esse mesmo cenário aqui, que eu expliquei para vocês, está implementado fisicamente ali. O que a gente fez para chegar nisso?
Então, o primeiro ponto é a gente ter alguns requisitos de hardware e software para fazer essa implementação. Depois, se vocês quiserem replicar esse experimento, o repositório tem todos os requisitos, os componentes de software necessários. Então, a gente vai precisar de um sensor LoRaWAN, do mini gateway, do smartphone, um SIM card para registrar esse smartphone na rede, um SRP, aqui no caso o B210, um mini PC, que está conectado ao SRP, o sistema operacional que a gente está usando é o Ubuntu, o Docker para os containers e os diversos componentes de software. O SRS-LTE, que é nosso componente da RAM, nosso Free 5G Core estágio 1, que é o meu Core 5G propriamente dito, o componente de software Chipstark, que é o meu servidor de rede e aplicação da minha rede LoRaWAN. Então, os componentes de software da rede LoRaWAN são esses aqui. Eles não fazem parte do core da rede 5G, mas sim são componentes da rede não 3GPP. Um gateway LoRaWAN e um nó LoRaWAN. Tá? Então, os passos para a gente chegar lá. Primeira coisa, instalar algumas ferramentas, como o Git. Depois, instalar o Docker no PC. Depois, feito isso, a gente realiza a cópia, o clone desse repositório aqui, onde tem os componentes de software. Então, está disponível aqui o endereço. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a montagem desses containers. Então, feito o clone, a gente passa para o próximo passo, que é compilar e montar esses containers. Certo? Feito isso, a gente pode subir os containers com esse comando aqui. Nesse estado, eu já tenho os meus containers do Core rodando, e eu vou fazer um passo semelhante em uma outra máquina, pode ser na mesma máquina, eu estou usando uma outra máquina, onde a gente vai fazer a instalação dos componentes de softwares necessários para a rede não 3GPP, mais especificamente a rede LoRaWAN. Nós estamos com uma máquina na nuvem, a gente fez o clone do mesmo repositório, só que dentro do repositório uma pasta específica chamada LoRaWAN. Tá? Mesma coisa, eu vou subir as imagens dos containers já estão montadas aqui nesse repositório, a gente vai simplesmente subir essas imagens com o Docker Compose Up, e aí eu tenho ali o Chipstark Bridge, que é meu front-end, que é um componente de software que se conecta no meu gateway. O Mosquito é o broker que está por baixo de toda essa aplicação. Então, a rede LoRaWAN ela usa um broker como base. O PostGrid, que é um banco de dados para guardar as informações dos devices que vão se autenticar. Um servidor de rede, um servidor de geolocalização, que no caso aqui a gente não está usando, e um servidor de aplicação, que é o responsável por desencapsular as informações recebidas pelos nodos da rede LoRaWAN e repassar elas através de N tipos de conexões possíveis para a aplicação final do usuário. E ainda tem o Redis para gerenciar informações secundárias. Feito isso, então a gente vai levantar os nossos containers. O resultado disso é uma tela parecida com essa. Tá? Só não vou fazer o passo a passo aqui, porque eu já estou com o sistema todo rodando, para poder demonstrar para vocês o resultado final. Bom, está feita a instalação do que a gente precisa. Tem alguns detalhes que eu vou passar lá no final do tutorial, que é justamente a configuração do gateway e a configuração do sensor, que envolve mais hardware, que não é nosso foco nesse instante. Mas se precisarem, podem entrar em contato. Para testar a nossa instalação, então a gente, na máquina no mini PC que está conectado a minha USRP. Eu uso o comando sudo-docker image ls, assim como foi feito na demonstração anterior, e eu vou ter como resultado as minhas imagens, todas que foram compiladas. Então aqui a gente tem os principais componentes do Core 5G já compilados. Para verificar se todos eles estão rodando, todos os containers subiram, a gente pode ter algum problema principalmente com o container que interfacia com a USRP, se tem algum contato, alguma coisa com a conexão USB. Então a gente verifica se todos eles estão rodando. Aqui nesse caso, o resultado é que todos os componentes estão rodando.
né? Todos os containers do Core 5G estão rodando, né? Depois disso, né, qual é o próximo passo? A gente precisa pegar o smartphone que está com o meu SIM card, pegar as informações, as chaves e o ID do SIM card e registrar esse SIM card no nosso Core 5G. Então a gente usa o componente, tem uma interface web, usando esse endereço aqui, localhost 3000, a gente tem acesso a um front-end, onde é possível inserir o IMSI do SIM card, as chaves, e com isso a gente permite que o smartphone se conecte na rede, se autentique na rede. No nosso caso, nossa rede é chamada Free 5G Core, Free 5GC. Aqui então tem um print da tela do celular conectado, esse mesmo celular que vocês estão vendo aqui, né? Ele foi feito um print e aqui está ele conectado na rede Free 5GC, certo? Então, nesse instante, esse setup está nesse ponto, né? A gente usa uma ferramenta para realizar o teste da rede, uma ferramenta de ping, onde eu tenho aqui a comprovação que esse celular, desculpe, está conectado na rede e está trafegando dados, né? Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu tenho o meu gateway conectado através da interface USB do celular e coloco ele no modo Tethering, né? Isso faz com que o celular se comporte como um modem LTE que está conectado no meu gateway. Esse gateway aqui ele tem como base um Raspberry Pi 0 e o rádio em si. A Raspberry Pi vai reconhecer essa USB como um adaptador de rede e a partir daí ele passa a enviar pacotes por esse adaptador de rede, né? Aqui a gente tem o mesmo setup que eu demonstrei para vocês, onde eu tenho o meu sensor LoRa, que envia pacotes para o gateway, através do USB ele se conecta no smartphone, que está conectado na RAM LTE. Por sua vez, o SRP aqui, que faz parte da RAM, está conectado no Core 5G, que está conectado à internet, né? Então, depois disso, do dado saindo aqui, ele vai para a internet, para a nuvem, e chega no servidor de aplicações LoRaWAN, tá? Então eu tenho aqui o servidor rodando. Esse sensor aqui está enviando periodicamente uma informação, né? Eu tenho meu servidor rodando aqui, ele está na nuvem, num endereço específico. E aí eu tenho, então, periodicamente, o envio dos pacotes LoRaWAN. Então aqui, esse aqui é o ID desse gateway, né? É o endereço, semelhante ao endereço MAC desse gateway aqui específico, né? Ele manda a localização geográfica, algumas outras informações, e aqui a gente tem a nossa informação, nosso dado, nosso dado criptografado ainda, né? Esse servidor aqui ele vai descriptografar o dado, converter ele para informação em texto puro, e aí eu posso usar numa aplicação cliente, né? Então vocês podem ver que de tempos em tempos eu tenho recebimento de um pacote aqui. O endereço do meu dispositivo é esse aqui, AB0003, tá? Então é o endereço desse dispositivo aqui. Com isso, então, pessoal, a gente demonstra que é possível fazer essa conexão de uma rede não 3GPP com o core de uma rede 5G, né? Aqui, só para fechar, tem alguns comentários adicionais, que são as informações de configuração do gateway, né? Então, onde é que o gateway está apontando. Tem o tutorial aqui para instalar o software, o sistema operacional no gateway e o software específico, né? Aqui tem o tutorial, o passo a passo para configurar o meu servidor de aplicação LoRaWAN, que são uma sequência de passos bastante grande, então não vou detalhar aqui pelo tempo, mas está aqui a sequência passo a passo para realizar essa configuração, né? Então tem várias telas de configuração. E por fim aqui a especificação dos componentes de hardware, né? Inclusive o software que está rodando no sensor aqui para vocês, e os componentes de hardware necessários para implementar essa demonstração aqui. Espero que tenha sido possível ter uma ideia do que se pretendia, né? E se precisarem de qualquer informação adicional, nós ficamos à disposição. Oi pessoal, então estamos chegando no final do minicurso 3, onde o objetivo foi mostrar os conceitos fundamentais do ecossistema 5G, considerando tanto a rede de acesso quanto a rede de core.
Nesse minicurso, a gente demonstrou 6 experimentos, considerando projetos open source de forma individual ou de forma integrada, para compor, de fato, o sistema 5G. Além disso, a gente utilizou esses projetos open source de forma 100% virtualizada ou integrada em hardware. A gente acredita que ao longo desse minicurso ficou evidente que a gente ainda está no estágio inicial da tecnologia 5G. E a gente tem muitas oportunidades para desenvolver e melhorar ainda essa geração, essas tecnologias que envolvem essa geração. Por exemplo, explorar ainda mais a softwareização, que é um dos principais pilares do 5G. Para isso, a gente precisa integrar cada vez mais diferentes perfis de profissionais, por exemplo, da área de TI, por exemplo, da área de telecom. Isso é fundamental para que a gente consiga desenvolver soluções cada vez mais virtualizadas, cada vez mais softwareizadas e cada vez mais flexíveis para as demandas que estão surgindo de novas aplicações. A gente acredita também que para a gente conseguir integrar e superar esses desafios, a gente deve juntar a comunidade para participar e para colaborar no desenvolvimento tecnológico dessas soluções. O SBRC tem uma grande iniciativa em permitir em oportunizar que a gente apresente esse minicurso para discutir essas questões. Então, desde já, agradecemos imensamente a organização do SBRC pela oportunidade de nós podermos apresentar sobre 5G e as suas evoluções. Nessa perspectiva, a gente está iniciando uma iniciativa chamada My5G. O nosso objetivo com essa iniciativa é o desenvolvimento de novas soluções nesse ecossistema 5G. Nosso objetivo é desenvolver uma iniciativa que seja modular e easy. Modular e easy. Com o objetivo de desenvolver soluções feitas por nós, que a gente possa desenvolver soluções, fazer parte do desenvolvimento tecnológico mundial. Para isso, a gente iniciou com 3 projetos, estamos iniciando com 3 projetos. O primeiro é voltado para o Core, o segundo é voltado para a integração da rede Core com uma rede não 3GPP, por exemplo, LoRa, e também uma iniciativa voltada para testes, onde eu consigo testar todo esse ecossistema, que envolve muitas interfaces, envolve muitos protocolos, que envolve muitos elementos, para que a gente consiga desenvolver cada vez mais expertise nacional e internacional. Então, o objetivo do My5G é criar esse ecossistema para integrar as diferentes expertises e para ajudar no desenvolvimento tecnológico dessas soluções. Por que não pensar em algo que nem existe, por exemplo, no Wi-Fi, onde eu consigo facilmente ajudar no desenvolvimento tecnológico? Então, hoje em dia, a gente vê ainda os sistemas de telecomunicação muito longos, muito difíceis do nosso desenvolvimento de uma forma global, e um dos nossos objetivos é tornar isso mais fácil, tornar isso mais acessível e amigável para o desenvolvimento dessas diferentes tecnologias. A gente acredita que isso é uma tendência muito forte e a gente está colaborando com essa iniciativa, Open Source. Além disso, existem algumas claras evidências dos rumos que devem acontecer nas próximas releases do 3GPP. Então, a release 16, que foi finalizada no final de julho, e agora com o surgimento da release 17, claramente as redes estão cada vez mais voltadas para serem orientadas a dados. Então, predizer desempenho, auxiliar na predição de comportamentos é fundamental. E agora a gente tem um componente, o NWDAF, onde analisar os dados é algo prioritário para o 5G. Então, todas essas anomalias, todas essas informações, agora elas são vistas como muito importante para a gente conseguir melhorar o desempenho da rede. E a grande característica nisso é que o objetivo é expor esses dados. Então, historicamente, olhando a evolução, as redes 3GPP sempre foram muito fechadas e muito detentoras do seu próprio conhecimento. O objetivo do 3GPP claramente é abrir e expor essas informações para que a gente consiga evoluir mais rapidamente essas tecnologias. Com isso, tem grandes oportunidades em relação aos domínios das verticais. Por exemplo, suporte à comunicação sensível ao tempo, cada vez o delay, a latência tem que ser menor. Surgimento de redes privadas. Por que não pensar na minha indústria, na minha instituição, em ter uma rede celular, uma rede 5G dentro da minha instituição? Isso é uma tendência que está crescendo cada vez mais, e desenvolver soluções com essa perspectiva é algo bastante interessante. Isso integrado com as redes locais
e também serviços cada vez mais avançados de localização e posicionamento. Outras questões que não podem deixar de ser vislumbradas é a questão, por exemplo, de segurança, né? Novos esquemas de autenticação, autenticação considerando diferentes fatias da rede, né? Então, como hoje eu tenho virtualização, como eu tenho os elementos virtualizados, eu posso ter diferentes técnicas de autenticação e de segurança, de uma forma geral, em diferentes fatias da minha rede, do meu ecossistema. Eu posso ter seguranças avançadas, por exemplo, em relação ao rádio, em relação à NAS, tanto no plano de dados quanto no plano de controle. Outros avanços em relação às tecnologias, por exemplo, as redes veiculares, né, formação de pelotões, a ideia é cada vez mais trabalhar com esses sistemas autônomos, onde eu necessito de um tempo de resposta muito rápido, trabalhar com sistemas não licenciados, né, então com um espectro de massividade, onde eu posso trabalhar com diferentes sensores, tecnologias de sensores, tanto numa perspectiva de espectro licenciado como não licenciado, de forma integrada, compartilhamento do espectro, então, de fato, e cada vez mais surgem ideias de internet das coisas de forma não terrestre, com balões. Isso é uma tendência muito forte no 6G, por exemplo, que estão surgindo. E também agora, já no 5G, também a questão de drones, onde eu consigo definir o mapa de onde o drone, do plano de voo do drone, integrado com a infraestrutura de rede. Então, a gente quer novamente agradecer a oportunidade e, por favor, nos contatem, participem da nossa comunidade que a gente está começando a desenvolver. Foi um grande prazer mostrar para vocês um pouquinho sobre o 5G e compartilhar com todos o nosso conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade e nos vemos em breve. Tchau, tchau.